Já parou para pensar como a filosofia começou? Quem foram os primeiros corajosos a olhar para o céu, para a terra, para a água e perguntar: do que tudo isso é feito? Em vez de aceitar as explicações dos mitos e dos deuses, esses pensadores buscaram respostas na própria natureza. Eles foram os pioneiros da razão, os verdadeiros detetives do cosmos. E hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante para conhecer os pré-socráticos, os homens que inventaram uma nova forma de pensar e mudaram para sempre a história do Ocidente. A gente chama eles de pré-socráticos, porque vieram antes de Sócrates, mas não pense que eles formavam um grupo único. Na verdade, eram super diversificados. O que unia essa turma era uma ideia revolucionária: explicar o mundo de forma racional. Eles foram os primeiros a abandonar as histórias de deuses caprichosos para buscar princípios e causas naturais para tudo que existe. Imagine a ousadia. Em uma época dominada pela mitologia, eles começaram a usar a observação e a lógica. Esse movimento incrível aconteceu nas cidades-estado gregas, que estavam bombando cultural e comercialmente. O contato com outros povos e o desenvolvimento do alfabeto criaram o ambiente perfeito para o debate e a investigação. E o primeiro grande nome dessa revolução foi Tales de Mileto. Ele olhou ao redor e teve uma sacada: tudo vem da água. Pense bem: a chuva que faz as plantas crescerem, os rios que fertilizam a terra, nosso próprio corpo. A vida depende da água. Pode parecer simples hoje, mas foi um passo gigantesco. Pela primeira vez, alguém propunha uma causa natural, um elemento único, a que eles chamavam de arché, para explicar toda a diversidade do universo. Tales não era só um filósofo, ele também era um matemático e astrônomo brilhante, mostrando que ciência e filosofia nasciam juntas, de mãos dadas. Mas a conversa não parou por aí. Anaximandro, que foi aluno de Tales, achou que a água era específica demais. Como algo tão concreto poderia dar origem a seu oposto, como o fogo. Então, ele propôs algo muito mais abstrato: o apeiron. Uma palavra grega que significa o ilimitado, o infinito. O apeiron seria uma substância primordial, eterna e indeterminada, de onde tudo surge e para onde tudo retorna. É uma ideia de uma sofisticação impressionante. Ele está falando de um princípio que não podemos ver ou tocar, mas que podemos conceber com a mente. Anaximandro estava elevando o nível da discussão filosófica para o campo do abstrato. Depois veio Anaxímenes, o terceiro grande pensador da escola de Mileto. Ele tentou encontrar um meio-termo. Concordava que a arché deveria ser uma só, mas, como Tales, queria algo mais concreto. Para ele, o princípio de tudo era o ar. E o mais genial foi como ele explicou a transformação das coisas, por condensação e rarefação. Quando o ar se rarefaz, vira fogo. Quando se condensa, vira vento, nuvem, água, terra e até pedra. Ele criou um mecanismo. De repente, a mudança no mundo não era mágica, era um processo físico. Percebe como eles estavam construindo o conhecimento, um criticando e aprimorando a ideia do outro? Esse diálogo é a essência da filosofia. Saindo de Mileto, encontramos uma galera bem diferente: os pitagóricos. Liderados pelo famoso Pitágoras, eles tinham uma visão de mundo completamente nova. Para eles, a chave para entender o universo não estava em um elemento material, mas em algo muito mais elegante: os números. A matemática era a linguagem do cosmos. A harmonia que a gente vê na música, as proporções na natureza, tudo podia ser explicado por relações numéricas. Eles transformaram a filosofia numa busca pela ordem e pela estrutura matemática do real. A influência deles foi gigantesca, não só na filosofia, mas na música, na geometria e na astronomia. Agora, prepare-se para dois gigantes com ideias opostas. De um lado, temos Parmênides de Eleia. Ele nos apresenta um desafio lógico radical. Pense comigo: do nada, nada vem. Certo? E o que é, não pode simplesmente deixar de ser. Seguindo essa lógica, Parmênides concluiu que a mudança é uma ilusão dos nossos sentidos. A verdadeira realidade, o ser, é única, eterna e imóvel. O movimento, a transformação, tudo isso pertence ao mundo das aparências. Ele foi o primeiro a fazer essa distinção profunda entre essência e aparência, e com isso, fundou a ontologia, o estudo do ser.
É um pensamento que vai influenciar Platão e toda a metafísica ocidental. Do outro lado do ringue, temos Heráclito de Éfeso, o filósofo do movimento. Para ele, era o contrário. Tudo flui, tudo está em constante mudança. Sua frase mais famosa é que não podemos entrar 2 vezes no mesmo rio, porque tanto nós quanto o rio já mudamos. A realidade não é estática, é um fluxo contínuo, uma tensão constante entre opostos. O dia e a noite, o quente e o frio, a vida e a morte. A guerra entre contrários é o que gera a harmonia do universo. Essa harmonia é governada por uma razão universal, que ele chamou de Logos. Heráclito nos ensina a ver a beleza e a ordem no próprio processo de transformação. Com o tempo, as teorias ficaram ainda mais complexas. Empédocles tentou conciliar as ideias de Parmênides e Heráclito. Ele disse: Ok, nada surge do nada, mas as coisas mudam. Como? Simples. O mundo é feito de 4 elementos eternos: terra, água, ar e fogo. A mudança que vemos é apenas a mistura e a separação desses elementos, movidos por 2 forças cósmicas: o amor, que une, e a discórdia, que separa. Já Anaxágoras foi além. Para ele, tudo é feito de sementes infinitas de todas as coisas. E o que organiza esse caos inicial é uma mente cósmica, uma inteligência ordenadora que ele chamou de Nous. E, finalmente, chegamos a uma das teorias mais incríveis e duradouras: o atomismo de Leucipo e Demócrito. Eles propuseram que toda a realidade é composta por 2 coisas: átomos e o vazio. Os átomos seriam partículas minúsculas, indivisíveis e eternas, que se movem no vazio e se chocam, formando tudo o que existe. As diferenças entre as coisas, uma pedra, uma árvore, você e eu, seriam apenas diferenças na combinação, forma e posição desses átomos. É uma teoria materialista espetacular, que, de certa forma, antecipou a física moderna em mais de 2000 anos. Então, qual é a grande lição que os pré-socráticos nos deixam? Mais do que suas teorias específicas, eles nos legaram uma atitude: a coragem de questionar, de buscar explicações racionais e de debater ideias. Eles nos mostraram que o universo não é um palco para deuses, mas um sistema que pode ser investigado e compreendido pela razão humana. Eles inauguraram a jornada da filosofia e da ciência. Todo o pensamento ocidental que veio depois, de Sócrates a Einstein, está sobre os ombros desses gigantes. Estudar os pré-socráticos é voltar à origem da nossa sede de conhecimento. É lembrar que a filosofia nasce do espanto e da inquietação diante do mundo. E essa inquietação continua a nos mover até hoje. Gostou dessa viagem ao início de tudo? Se você, assim como esses filósofos, também é um apaixonado por questionar e aprender, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras filosóficas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!